Bom dia a todo mundo que compareceu aqui 11 horas, como a gente tinha marcado. Eu tô com a Arquitetando Ideias, com a arquiteta Luana, a arquiteta Carla, como prometido. Obrigada por todo mundo que assinou o conteúdo, tá? A gente já tinha expectativa de que a gente fosse fazer um webinar, que são salas fechadas e privadas, mas tudo é muito novo, estamos testando ferramenta. Então, hoje a gente tá trazendo para o Instagram, por enquanto, a gente não vai transmitir tudo aqui, talvez, só uma parte. E a novidade é que a gente está no Face também, no Consultoria para Arquitetos. Porque no Face a gente tem a possibilidade de ficar com esse vídeo. Então, isso era uma reclamação das outras lives, que o vídeo não fica disponível. Então, agora vamos resolver isso e depois vai estar no canal, os respectivos canais no YouTube também. Meu canal no YouTube tá na bio, depois as gurias passam delas. A gente vai tentar pegar esse vídeo do Face e levar pro YouTube, do Arquitetando e o meu. Então, estamos aqui, deixa eu acionar, eu ainda não tô conseguindo ver E a gente dá oi, né? pessoal. Oi, gente! Eu sou a arquiteta pessoas. Luana. Ixi, como é que eu vou fazer pra tirar aqui o volume dele? Peraí. Só pra ver as perguntas aqui. Eu não tô conseguindo ver as perguntas no Aqui Face. no Instagram tá aqui. Olha, Renata Castro. Agora eu não vou olhar pra câmera porque eu tô vendo aqui quem entrou, tá? Sério, tem 2 computadores, uma câmera, mais 2 celulares aqui. É tudo muito novo. Oi, Marcelo, tudo bom? Tudo muito novo pra gente. São muitos equipamentos. Depois vai ser legal a gente até filmar o making off aqui, que tem muita coisa na mesa. E a gente tá acostumando com isso. Olha, a Ju Ramos já entrou. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Vamos aquecendo. Todo E mundo dando tá bom ouvindo dia. bem? Sim. Ah, A alguém- Luísa de Três Coroas é super fã de vocês, do trabalho de vocês, a Tem uma Luísa pessoa ali Bel. que disse que está sem áudio. Sem som. A Janine! Oi, Janine! Insta? E agora, gente? Não, no Face. No Face. Vocês estão ouvindo bem? Mais alguém Mas não tá alguém ouvindo? falou sem áudio ali. O áudio tá baixo. O som está ok, gurias, tá falando aqui. Sim, ouvimos bem, não fez. Deve ser no Tá. computador dela. Está sem áudio. Bom, Deve ser no computador dela. aqui então, quem me pediu para apresentar, Arquitetando Ideias, tem 8 anos de carreira. É muito conhecido no Rio Grande do Sul, mas não só no Rio Grande do Sul, pelos seus projetos, qualidade de projetos. E elas vão contar um pouquinho como elas chegaram, como elas conseguiram esse portfólio incrível, que quem acompanha o Instagram delas também. Elas que lançaram a moda, isso aí, todo mundo sabe, dos stories com GIFs. Acho que ninguém usava GIF, né? Ainda não tinha opção de GIF. É que não tinha as figurinhas, né? E a gente usava da tela inteira. Até Muita hoje. gente nos pergunta como é que Ainda. faz pra inserir. Aí, A gente conta, não é segredo absoluto. Não, mas foi inovador, né? Sim. Eu vejo muita gente do mercado, né? Do Brasil inteiro. Porque meu público são arquitetos e designers. E eu nunca tinha visto aquilo. E eu ficava todo dia lá. Não, mas agora eu vou ficar de olho. Vai começar um stories das gurias. Virou uma novelinha, né? É Sim. que eu acho que o Stories é bem no momento que tu tá querendo relaxar, enfim. Eu costumo ver à noite em casa, então foi uma maneira de a gente deixar mais leve, mais E se divertido. divertir fazendo, né? É um conteúdo bacana que a gente gosta de apresentar, mas de uma forma super leve. E pra nós também é super prazeroso de fazer. Mas eu acho que é por isso que vocês fidelizaram. Primeiro que com humor, que é uma característica de vocês. E eu sempre falo, quando eu vou trabalhar a imagem de um arquiteto, tu tem que ser o que tu é. Se tu é uma pessoa mais séria, tu vai fazer uma outra linha, é a tua linha, a tua essência. Então eu acho que por ser leve, por não ter esse compromisso, eu quero vender, é por isso que as pessoas gostam, né? Eu e a Carla, a gente conversou sobre isso na época que a gente estava montando e fazendo tudo mais divertido. Que existe ainda muito aquela coisa que arquiteto é uma profissão glamurosa, que tu tem uma postura de profissional do ramo da arquitetura, imponente, intocável, exatamente, e tem que manter uma linha de elegância.
E a gente, poxa vida, não tô dizendo que a gente é deselegante, né? Mas não somos descontraídas. O nosso dia a dia é assim, os nossos projetos são descontraídos. Não tinha muito sentido a gente fazer um stories que não mostrava a personalidade do escritório como um todo, né? Isso até vai ser provavelmente um pouco do que a gente vai conversar sobre aqui. A gente tem uma linguagem que vai desde projeto até a nossa postura de quem nos conhece pessoalmente e quanto tudo que a gente passa a nível de marketing da imagem que a gente quer transmitir. Né? É uma unidade só, né? Quando é de verdade, não adianta tu querer ser o que tu não é. Exato. Porque uma hora tu cai, né? E o legal é isso, a unidade. A gente vê vocês no projeto de vocês, a gente vê na comunicação, a gente vê em tudo, né? Sim. E eu acho que é por isso que é muito legal. Pra quem não conhece as gurias do Arquitetando Ideias, acho que todo mundo tá aqui conhece, mas eventualmente alguém tá entrando e é de outro estado e talvez não conheça. Elas são justamente... também tem fãs dentro dos próprios colegas, né, arquitetos. Eu acho que talvez por essa unidade toda, né? E tudo isso começou de uma maneira também só por amor à profissão, assim. Eu costumo dizer que a Arquitetando Ideias nasceu lá na Unicinos quando a gente se conheceu, né? Somos todas filhas da Unicinos, não. Mas a gente se conheceu muito no início da faculdade, acho que foi no segundo semestre por aí, né? E desde lá, a gente não enxergava isso lá na época, porque, enfim... Era muito jovem. Tínhamos 18, 19 anos, muito jovem, a gente recém estava entendendo o que era arquitetura e ainda não enxergava como uma carreira e tal. Mas eu acredito muito que a sociedade nasceu lá, porque a gente, na verdade, a gente se conheceu e virou amigas inseparáveis desde sempre, né? Mas a gente fazia muitos projetos juntas e desde lá a gente começou a entender que a gente tinha uma linha muito parecida. A nossa linha foi mudando com o tempo e juntas, inclusive. Continua mudando, né? Não, e continua mudando. linha de projeto, mas eu acho que tão importante quando se tem uma sociedade era a nossa linha de comprometimento com tudo. A mesma vontade de trabalhar, a mesma disposição de tempo para fazer as coisas acontecerem desde a faculdade, depois na vida profissional, quando a Arquitetando Ideias surgiu. Mesmo pique, ou seja, Exatamente, baita sorte. Isso é sorte. Tu encontrar um parceiro com o mesmo pique, a mesma vontade de trabalhar, a mesma sinergia. E ainda com o mesmo estilo, e ainda com a mesma vibe de personalidade. Realmente, isso é a parte de sorte que a gente teve. Isso é sorte. Essa é a parte de sorte, o resto todo é trabalho. Que eu conheço vocês há um ano e eu já vi. E isso é muito legal. Eu acho que é para os mais novos que estão entrando agora, ou mesmo para quem está se reinventando, eu vi que nada caiu do céu, né? Não. Nada. Então, assim, elas estão bem, fazem os projetos incríveis, elas conseguem. Tu vê que o estilo delas está na casa dos clientes. Isso não é uma coisa ruim, né? Não, é excelente. É excelente, na verdade. É o sonho de qualquer arquiteto. E outra, vocês têm casas completas. Sim. Tem gente que não tá nesse... Então, assim, isso foi conquistado em 8 anos. Talvez dá pra se dizer em 5, que é rápido? Eu acho que uns 5, 6 anos. Teve um marco, eu acho que em 5, 6 anos atrás, que foi que fez diferença. Os 2 primeiros anos, o segundo ano do escritório foi muito difícil, né? Muito. A gente ficou muitos meses sem fechar projeto nenhum, te diria assim, 8 meses, que é para abandonar qualquer negócio, mas a gente acreditava muito, era o que a gente queria, a gente apostou mais até que teve esse marco que fez a diferença toda, e de lá pra cá a gente conseguiu engatar a primeira e ir em diante. Então, depois do segundo ano, o que aconteceu, além da persistência e do foco de vocês, Uma coisa que a gente conversa bastante, que aconteceu desde o início, foi a nossa vontade de ser bem profissionais no que a gente estava fazendo, perante os clientes e perante o mercado em si. Então a gente sempre tomou esse cuidado de fazer um material que mostrasse o que a gente queria mostrar. Então nesses primeiros 2 anos de escritório que foram difíceis, a gente não tinha portfólio, porque a gente ainda não tinha conseguido clientes. Sim. A gente até fazia os projetos para se sustentar, digamos, mas não era o portfólio que tinha a cara que todo mundo conhece hoje da Arquitetando Ideias. Sim. Então a gente tomou uma decisão de que se era para mostrar algo
que não nos representasse, a gente preferia não mostrar. Isso é incrível, isso é posicionamento. Não ter pressa, né? Eu acredito muito que a gente teve bastante paciência, assim, de... Não, a gente só vai mostrar quando a gente realmente acreditar nisso. Eu vejo muito propósito, né? Exato. Que a palavra hoje da moda, propósito, mas propósito é propósito. Eu sei onde eu quero chegar, eu acredito nisso e eu não vou fazer algo que eu não acredito. Não, é que eu acho que tudo começa... primeiro, tu conseguir entender qual é o tipo de projeto que te identifica, né? Sim. Tem muita gente que eu acredito que ainda pode remar um pouco nessa parte, porque não tem tão claro assim, não, é isso que eu gosto e acabou, né? Sim, exato. Mas primeiro identificar isso, depois identificar qual é o segmento que tu mais gosta e focar, pensar, tá, esse segmento, quem é o público que vai se interessar por esse tipo de arquitetura que eu quero e por esse segmento. Bom, daí tu tem um público, tu sabe pra quem tu vai falar. Isso a gente teve desde o início muito... Não tão claro quanto a gente tem hoje, claro que é uma construção, mas a gente já tinha um direcionamento e não ter pressa para sair mostrando. Então a gente demorou ainda a ter o site, porque a gente não tinha portfólio. Quando a gente decidiu, não, vamos fazer o site, como a Luana falou, a gente começou trabalhando com 3D. A gente fotografou 2 projetos na época, tinham só esses 2 que foram completos, que a gente dizia, tem a nossa cara, daí vamos fazer fotos profissionais, isso eu acho importantíssimo, que a gente já conversou em outras situações com a Renata. O dia que a gente que teve projetos capazes de ir para a mídia que a gente quisesse divulgar, desde o início nós contratamos fotógrafos que a gente acreditava no trabalho e que saberiam mostrar bem o nosso trabalho, porque não adianta fazer um projeto incrível e colocar a foto ou de celular ou de quem faz foto de família. Mais um ponto para vocês, ter discernimento que além do fotógrafo ser profissional, o fotógrafo tem que ter a tua cara, tem que ter o teu briefing. Sim. E ele também tem um estilo. Então, assim, tem que casar, né, na escolha do fotógrafo. Sim. E é incrível a quantidade de projetos que vocês têm fotografados. E daí nesse momento que só tinham 2 projetos... E fazer um site com 2 projetos era um pouco capenga, né? A gente então a gente vamos pegar os melhores projetos que a gente tem em 3D, que tem essa cara que a gente quer mostrar, e vamos incrementar para pelo menos ter ali uns 6 projetos no site. E abriram o Face, o Insta já naquela época. Tudo nessa mesma época. E vamos começar então, contratamos também profissional de imagem para fazer o nosso logo, que não é o de hoje, já existe um antigo, mas sempre da linguagem da lâmpada. Sim. Desde o início contratamos profissional para site, para fazer o logo, toda a identidade visual. E a gente montou esse conjunto que hoje já, claro, foi amadurecendo com o tempo, mas é o conjunto que a Arquitetando Ideias se apresenta e que todo mundo conhece. Isso é uma coisa que eu tô batendo muito, né? Ainda em 2018, essa questão da profissionalização. Então, isso é uma coisa que há 5 anos atrás vocês já tinham. Gente, o logo tem que ser com um bom profissional de logo. Sim. É que nem contrato, com um advogado também, tem que ser com um bom profissional, né? Então, tudo tem que ser muito bem escolhido, né? Tudo tem que ser muito bem... as pessoas que vão te acompanhar, você tá construindo a tua marca, tu não tá construindo algo pra durar 3 anos, 10 anos, tu tá construindo algo maior. Então, por isso, Renata, o que é um escritório de sucesso? Né? Enfim, é questionável, mas pra mim isso é um case de sucesso. Eu ouço muita história e é muito difícil ter uma unidade completa. Então, assim, as gurias têm empresa aberta desde dos primórdios, tem um financeiro, tiveram meu trabalho ano passado, sempre tiveram fotógrafos, já tem site há um bom tempo, né? Estão querendo atualizar, mas tá bem legal o site de vocês, mesmo assim. Esse já é o segundo, né? Em 8 anos, né? A gente tem muitas pessoas que ainda usam e-mail do Gmail, que não tem site. Sim. Então, acho que vale que as coisas não caem do céu, né? O quanto vocês evoluíram. Aquilo que a gente tava conversando um pouco antes de iniciar às vezes, principalmente como é uma profissão que tem muito profissional liberal, que trabalha sozinho,
e que trabalha de casa, o que é legal também. A gente tem escritório próprio, porque a gente precisa, tem mais gente trabalhando, precisa de estrutura. Mas independente de tu trabalhar sozinho e ser o único, encarar o escritório como algo profissional desde o início, E que né? tem que crescer. E que tem, que se encarar como... Claro, é uma palavra meio idiota, mas se encarar como CNPJ, se colocar numa posição diferente do amigo do cliente. Não, sou um profissional Sim. e vou encarar isso. E isso vai vir desde o início. Desde a criação da empresa até a hora que tu vai ter que enfrentar problemas lá na frente e tu vai ter que ter uma posição de profissional de pra empresa. isso, né? Isso foi legal, porque, assim, as gurias, isso grande parte do mercado não tem nem contrato com um bom advogado. E, assim, atenção, você tem que ver, tem contratos e contratos, tá? Então, o advogado tem que ser especializado na área. As gurias já têm contrato há anos. E elas me contaram que a cada semestre novas coisas são incluídas no contrato, porque a experiência, por mais que tu prevê, imagina, elas que têm contrato estão prevendo riscos, minimizando riscos já, tendo contrato, a cada trimestre, bimestre, acontecem situações novas que elas incluem cláusula nova, É que, na verdade, o contrato resguarda nós e resguarda o cliente. Todo E mundo, ali a gente consegue colocar algumas normas, algumas regras de como que a gente vai lidar durante todo esse período que a gente vai estar em contato com o cliente. E daí, a cada nova resbalada, a gente adiciona uma nova cláusula para nos resguardar e avisar o cliente antes, né? Sim. Então, um exemplo, né, de uma cláusula que não faz muito tempo que a gente colocou. A gente notou que tinham alguns clientes que acabavam, começava o projeto, daí ficava um bom tempo de ociosidade. Isso acabava sendo ruim lá pro escritório, porque a gente perdia o time de tudo. Era ruim pro projeto, porque quando tu revisitava o projeto, muito ruim já mudava muitas coisas. Enfim, era ruim para todo mundo, pro cliente e para nós. Então a gente adicionou uma cláusula de um tempo de ociosidade que... De validade do contrato e do projeto, é super importante. Exatamente. Pessoal, assim, perguntas, tá? Que for possível. Vamos Pois lá. a gente não tá conseguindo acompanhar. Não, são muitas câmeras, depois a gente tá falando rápido demais, porque todo mundo tagarela aqui, né? E a gente perguntas. Olha, a gente tá vendo aqui que já tem 100 pessoas nos acompanhando. Somando os dois. Somando Instagram e Facebook. Pergunta, gente, alguma pergunta específica de portfólio? Aqui a gente vê as perguntas do Face? Não, esse é o Face. A gente tá no Face, Consultoria para Arquitetos, que é o Facebook da minha empresa, tá? E a gente tá no Instagram, por enquanto. Mas lá no Facebook é legal porque vai estar ao vivo e depois no meu YouTube também. Eu tô vendo um monte de Começou uma coraçãozinho. pergunta. Vamos lá. Olha só, gurias, assim, a Luciana Lucas, como vocês começam o projeto? Qual o ponto de partida? Um objeto, uma cor? É bem legal. Processo de criação, né? Sim. Eu acredito muito, a gente tem uma identidade de projeto e todos sabem, e hoje os clientes nos buscam por essa identidade, com certeza. 100% dos clientes nos procuram justamente porque querem isso para eles, esse estilo para eles. Mas eu acho que é muito importante citar, porque já nos aconteceu diversas vezes de nos perguntarem como é que vocês conseguem fazer com que o cliente execute aqui do jeito que vocês querem. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o cliente quer. A gente acredita muito, a gente personaliza muito os nossos projetos todos. Cada projeto é tratado muito individual e muito buscando o que o cliente quer e o jeito, o estilo de vida dele, enfim... não é a gente que vai morar naquele apartamento, é o cliente, então tudo tem que vir dele, assim. E a gente faz, no início lá do processo com o cliente, a gente faz um briefing muito detalhado, onde ele nos conta tudo, desde a rotina dele até a cor que ele mais gosta. Por escrito. Além da reunião. Além da reunião. Eu adoro existe. a questão do briefing, documento, acho super importante. Exato. Super. Existe um questionário que a gente chama, que a gente manda para o cliente, e depois existe uma reunião onde ele nos conta mais coisas ainda.
Então, da onde nasce o projeto, quando a gente senta para começar, a gente lê todo aquele briefing, lê tudo que foi falado, revisa tudo e começa a entrar na vida do cliente e se colocar como ele dentro do apartamento, enfim, do escritório, do que for. E é ali que parte, tem algumas coisas que lá no briefing a gente já vai construindo, né? Sim, junto com o cliente, junto com o cliente. Isso que eu acho bacana de contar, assim, porque não nasce do nada. O cliente vai nos contando, vai nos abastecendo de várias informações e ali lá no briefing a gente já começa a maquinar o projeto na cabeça. Aí depois, quando passa para o papel, algumas coisas não são exatamente como a gente imaginou, a gente ajusta aqui, ajusta ali, mas nasce lá no briefing. Não tenho dúvida nenhuma disso. Algumas coisas que nos perguntam bastante. Se a gente projeta juntas, não. Assim. O escritório, pra gente, enfim, conseguir atender o número de clientes que a gente atende, a gente se obrigou a se dividir. Então, esse momento da reunião que a gente chama de laboratório de ideias, que é o briefing, é feito sempre em conjunto, eu e a Carla. Mas depois os projetos são feitos por demanda. Então a primeira a se liberar vai projetar, mas todas já tiveram essa experiência de conhecer bem o cliente. E outra coisa que nos perguntam se a gente faz planta, não, a gente projeta em 3D. A gente só trabalha no SketchUp, a gente não mexe com AutoCAD. Dentro do escritório, sim, obviamente, mas eu e a Carla projetamos 100% em 3D. Então, assim como a Carla disse, às vezes a importância que o cliente dá por um determinado objeto dentro do projeto, daqui a pouco ele já tem um mobiliário, ou então ele ama madeira, essas coisas às vezes é as primeiras que a gente começa a lançar no 3D, ele já definiu que o piso vai ser madeira. Então isso já abre um universo para várias coisas e já elimina várias outras coisas. Se eu vou ter um piso de madeira, eu coloco ele em 3D, eu vou ver que no restante eu não vou ter tanto. Já começa a tirar painéis de marcenaria, várias coisas. Isso a gente vai agregando os elementos e vai nascendo. Ou se ele já tem às vezes o layout da planta, os apartamentos menores mas também às vezes acontece com os maiores, ele se encaminha muito para uma forma de se organizar. Então às vezes a gente também começa lançando alguns mobiliários soltos, brincando com o mobiliário e depois vai agregando as texturas, mas é tudo 100% pensado em 3D. E as poucas vezes que a gente precisou, ou porque estava com muito trabalho, ou então porque a gente quis se dividir e fez meio a meio os projetos, aí mostra a nossa grande sorte, que assim, tu não consegue olhar um projeto e outro e dizer se foi a Luana ou se foi a Carla que fez. E se acontece de a gente precisar fazer em conjunto, não tem discrepância entre os ambientes, é uma unidade completa que adquire com o tempo. Super importante isso. Uma coisa, bem só legal. pra complementar, mas uma coisa também que a gente não vai começar um projeto e daí, vamos pesquisar referência. A gente vive referência. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O meu Instagram Tudo é inspira. forrado de gente que me inspira, o meu Facebook, tudo que a gente vê, a gente consome muito arquitetura. Então, quando chega na hora de fazer um novo projeto, a gente não precisa... A gente já tem aquela bagagem, né? A gente não precisa catar referência para se inspirar. Então, isso também ajuda bastante a deslanchar. É primordial. Não dá pra dizer que nada se cria, mas a gente cria a partir de repertório. O repertório que se adquire com viagem, que se adquire visitando mostras de decoração, que se adquire pesquisando na internet, que se adquire projetando. Sim. Né? O volume, obviamente a gente tenta melhorar, mas a gente percebe essa melhora com o volume de projetos que a gente vai fazendo. Com certeza. E daqui a pouco, se não tem um volume de projetos hoje, projeta mesmo assim, né? Cria, sei lá, um avatar, um personagem, como se fosse fazer uma mostra de decoração e faz. Concordo, criatividade é tudo. Eu acho que tá faltando um pouco isso no mercado, entendeu? Acho que cria, mostra teu estilo, mostra tua cara. Foi muito engraçado que a gente fez a reunião de pauta e vocês me falaram isso. E eu tinha acabado de começar o trabalho com clientes que não têm história ainda, elas estão começando agora. E eu falei pra elas, criem 3D, façam o estilo de vocês, vamos criar personas e vamos meter as caras. Inspiração é importante, sim, mas por que já não criar o estilo de vocês? Vai ter gente que vai se identificar e vocês vão sair na frente, porque vocês não vão pegar cliente que vocês não querem. Tá muito definido, né? Tem uma pergunta bem legal aqui,
Em questão de honorários, vocês separam o projeto da execução, Sim. que é com algo certeza. que a gente viu durante a consultoria em gestão que a gente fez ano passado, né? E é algo que é fundamental para a sobrevivência do escritório, e os escritórios estão passando isso batido, né? Sim. Não, a gente Então- separa porque a gente trata lá no escritório como 2 serviços separados mesmo. O projeto e a execução são completamente separados. E são. Então a gente separa contratos, separa, enfim, são serviços independentes que inclusive o cliente pode nos contratar só para projeto, o que nunca acontece 99% das vezes, mas ele poderia nos contratar só para projeto e executar sozinho ou enfim com outro profissional. Mas a gente trata completamente isolados. Os contratos são separados, a forma de pagamento é completamente diferente, Tá o que certo. acaba criando essa imagem de serviços distintos. Eles se complementam, mas eles são distintos. E o que a gente tem que ser exigido e exigir do cliente é diferente de projeto para acompanhamento. Uhum. E várias coisas. Eu adoraria lá no início do escritório que existisse assim esse universo que tu vai tendo mais informações pra gente ter acertado tudo desde o início. Tem várias coisas que a gente foi melhorando ao longo do tempo. No Nas início, cacetadas, exato, né? no início o nosso contrato era conjunto, depois a gente Aham. viu que não fazia sentido, separou, melhorou a forma de pagamento e tudo isso, essas coisas que tu comentaste antes que a gente vai agregando nos contratos também vai nos deixando o dia a dia mais tranquilo. Uma coisa para tudo, desde parte administrativa até a parte de projeto com os clientes, que a gente comenta às vezes, quanto mais transparente for, Transparente. ele Exato. entendeu o processo. A gente tem processo, isso é uma coisa que nos perguntam verdade. também. A gente tem processo dentro do escritório. O cliente, a primeira vez que ele conversa com a gente, antes da gente mandar qualquer proposta de orçamento, antes de saber nosso preço, ele entende esse processo. Ele sabe que tem ordem que as coisas vão acontecer. E daí, na hora dele decidir contratar e investir nisso, ele vai saber que não é uma coisa que ele só tá comprando criatividade e um 3D, ele tá comprando Gera uma segurança, organização. né? Eles têm segurança e eles são avisados dessa ordem de processo. E isso tudo leva àquela referência que a gente falou no início, que é profissionalismo. Sim, mas para isso você tem que escrever e pensar. Para isso vocês pensaram muito tempo o jeito de fazer. Provavelmente vocês mudaram várias vezes Com esse certeza. fluxo. Aí depois teve eu ano passado, aí estuda, revê, muda de novo a forma. E isso eu falo que tu não vai mudar nunca. Vou lá, Renata vai fazer uma consultoria, a gente vai melhorar, vai evoluir. Só que se você aprender a ter o hábito de olhar para os seus processos, tu vai melhorar e evoluir. Uhum. Se tu tem ele desenhado, tu tem regras e o cliente gosta. Sabe qual é a novidade? O cliente gosta disso. Mas E o funciona. arquiteto, porque funciona, é transparente. E o arquiteto, mas eu não posso colocar esta regra, porque aqui ninguém faz assim nessa cidade, vai todo mundo achar que eu tô burocratizando. Não, mas é para melhor do projeto. E normalmente vou te dar um exemplo disso. O projeto, durante o projeto ter o WhatsApp, pode ser que tenha dado certo, mas é uma chance para dar errado. Porque tu tá no momento de decidir tantas coisas, e aí tu deixa o WhatsApp vir, mas o WhatsApp é aquela coisa assim. É uma coisa que tu não pensa. Tu vai mandar um e-mail, tu pensa antes de escrever, né? Sim. Se tu vai marcar uma reunião, tu pensa, o WhatsApp não, deixa eu mandar aqui, é o que vem na cabeça. Sim. Então é muito perigoso para a segurança do projeto. Eu acho que a gente tem que imaginar o projeto como se fosse uma obra. Que tu tem itens de segurança, primeiro tu faz um, depois tu faz outro, depois tu faz, né? E até porque a gente tem um efeito dominó nas obras. Não, e essas regrinhas, entre aspas, que a gente vai agregando e formando esse processo, essa preocupação que tu comentou que a pessoa pode ter de, eu não vou impor, ou então não é assim que se faz aqui no mercado. Da mesma forma, quando tu apresenta um projeto, tu defende o projeto, tem um porquê de que as coisas foram apresentadas, também tem um porquê das regras que existem. E se tu tiver clareza de por que tu formou aquele processo e por que existem aquelas regras, tu sabe defender as regras e o cliente ele vai te agradecer porque ele Tá faltando defesa, tá É. faltando argumento de venda no mercado, até para defender seus preços. Por isso que não dá para mandar proposta por e-mail, porque você tem que explicar, eu trabalho assim, custa tanto por isso, por aquilo. Sim. Ou a gente só vai seguir para obra quando tiver civil e detalhamento pronto, eu não vou te liberar civil antes, por isso. Quando tu explica, tudo é entendido, né? Aqui a gente tem uma pergunta da Kelly. Como funciona a execução, se vocês têm empresas parceiras ou se vocês responsabilizam
fornecedores. Na verdade, assim, existe uma cláusula que eu, quando fiz contrato, usei com os advogados muito bons, e as gurias também têm. E os contratos dos principais arquitetas do Brasil têm. Que você não é responsável pelo CNPJ das outras pessoas, né? Isso aí a gente sabe. Mas é uma grande luta, né, fornecedor? Imagina, as gurias que são super desejadas estão aqui, ó. A gente é responsável pelos próprios erros e não quer dizer que a gente não cometa. O que a gente dá segurança para o cliente é que, se acontecer, a gente vai estar sempre à disposição para resolver da melhor forma, sem que isso gere um transtorno para ele. Mas, de fato, ser responsável por erros de fornecedores é inviável. A obra, a gente brinca que ela é uma bomba prestes a explodir. Ela já nasce errada, a gente vai consertando, né? Não, brincadeira, tem projeto para isso. O projeto é para a obra ser tranquila. Mas, às vezes, o fornecedor não segue projeto. Mas, lógico, O que a sempre gente um faz transtorno. é se resguardar e conseguir trabalhar com os melhores fornecedores do mercado, que, na verdade, melhores tanto realmente em qualidade de execução, mas que também nos dão segurança que, se algo der errado, eles vão estar dispostos a consertar junto com a gente. Assim como a gente é, né? Parceria, né? Exatamente, mas assim, não é o que se encontra a gente na maioria das assumir, vezes, né? exatamente. Infelizmente. Mas a gente assumir uma responsabilidade Não tem como. sobre o que está sendo executado, não tem como. Uma coisa legal que a gente definiu junto na gestão, alguns fornecedores que são cruciais na obra, mão de obra civil, marcenaria, marmoraria, que a gente já tem profissionais que a gente confia muito e funciona, porque assim como o médico tem uma equipe que ele confia lá para quando vai fazer uma cirurgia, a gente também tem, todo mundo já se conhece e flui a obra. Esses profissionais, se o cliente não contratar eles, ele tem o direito de contratar outro, mas aí a gente aparece no contrato e depois tem um termo de responsabilidade que qualquer atraso, qualquer problema que der, é de responsabilidade dele resolver. Isso é muito legal. Porque nesse caso, se tu tá trabalhando com quem já conhece, sabe que essas pessoas assumem responsabilidade pelo seu erro, tu tá resguardado. Agora, como é que tu vai saber se o fornecedor do economia. É economia. Troca por economia. E daí, ao invés de contratar uma empresa, contrata o Zezinho. Tem Zezinho bom? Óbvio que tem. A gente tem Zezinho bom também. Só que daí, se dá um problema, o Zezinho tem dinheiro lá na conta pra bancar o problema. Se não tiver, alguém vai ter que bancar e não vai ser o cliente, né? Sim. Aí vira aquela caça às Empurra. buchas. Exatamente. De quem foi a culpa e tudo mais. Mas é legal também que não tá tendo hoje distinção se o fornecedor é o Zezinho, se o fornecedor tá na rua mais nobre de Porto Alegre, de São Paulo. Carla tava me contando que elas, né, compraram qualidade de um fornecedor que era mais cara e tu acredita naquilo que o executivo tá te mostrando, que é parceiro e tal, e vende mais caro pro cliente, mesmo esse pisa na bola. Não, a gente já almejou alguns fornecedores que a gente acreditava que eram, claro, tinham um valor agregado maior, por N motivos, né? Não só endereço, mas enfim, porque realmente se vendiam dessa forma, né? E a gente almejava conseguir trabalhar com esses profissionais, e quando chegou no momento que a gente realmente conseguiu trabalhar, a gente viu que não era uma realidade. Não era tudo isso, então e almejar no sentido ter clientes que tenham capacidade financeira, porque normalmente, claro, tudo que tem um valor agregado é mais caro, e o que mais dói é fazer o cliente investir no mais caro, tu indicar isso, ele fazer investir no mais caro e tu não ter esse retorno de serviço. Isso, tudo que a gente vai vivendo com outros fornecedores, a gente também toma pra nós. A gente também tem que saber que a propaganda que a gente faz de si, o que a gente vende do nosso serviço, e o que a gente cobra por ele, porque a gente firmou que o nosso valor é X e a gente não abre mão porque a gente valoriza o nosso trabalho. A gente tem que entregar aquilo, então a gente também se sente no direito de cobrar porque o cliente está investindo. Investe em sonhos, né, Rê? É sonho. É muita responsabilidade. O nosso cliente é residencial, 90%. É muita expectativa e muito sonho. Então, cada mínima coisa que dá errado é muito grande para eles. E é uma frustração muito grande. Sim. Tem uma pergunta super legal aqui da Fernanda Tasca. Isso, gente, a gente tá assim com várias câmeras, vários celulares, tá bem doido isso aqui hoje. A gente tá no Facebook, tá? Muito difícil conseguir que os clientes venham ao escritório para apresentar orçamento. Na verdade, Fernanda, então tu vai até eles. Você pode me receber hoje? Vou tomar 10 minutos do teu tempo, eu quero te entregar em mãos.
vai até ele se for um cliente importante ou tenta levar para o escritório. Porque assim, como é que tu vai... Senão tu vira um preço. Exatamente. Falar uma proposta com número. Tu não vai abrir a tua pasta, tu não vai mostrar como tu faz detalhamento, tu não vai mostrar... Tu vai ser o que de diferente da concorrência? Eu entendo a tua pergunta, eu entendo hoje em tempos de cidades grandes, trânsito, uma pergunta super pertinente, mas a gente tem que lutar e ter argumento, tá faltando argumento de venda para os arquitetos. Em todas as etapas. Começa para se vender... Mas sabe que eu Pra noto que defender essa seu falta de preço. argumento de venda vem da falta do processo, vem da falta Matou a charada, de Lu. saber, de expor pro cliente o que engloba aquele preço, né? Porque às vezes ele acha que só tá comprando um projetinho. Falta né? olhar o seu processo. É. Se tu olhar, desenhar o teu fluxo, tu sabe defender ele, tu sabe explicar por que o teu é diferente. Exatamente. E se não sabe, Sim. tá na hora de organizar, né? Tá na hora de criar o processo. Isso é uma coisa que tu vai realmente errando e acertando até que tu monta um plano de trabalho muito certo e que funciona. Porque quando a gente sai de uma faculdade de arquitetura, a gente não tem essa noção de escritório. Então, assim, ó, se tem alguém nos ouvindo que tá lá no início, que ainda é estudante, eu diria assim, investe um pouco do teu tempo trabalhando, seja como estágio ou depois de formado, mas trabalhando em escritórios do segmento que tu acha que é o que tu vai te encaixar, para entender um pouco melhor desse processo e já abrir o teu escritório um pouco mais organizado. É muito sofrimento, né? Ou Aprender a investe em aprender profissionais de nada. administração, né? Claro. Exato. Tem uma comentário aqui da Camila Reister, que eu achei bem legal. Pede o contrato do Zezinho, do construtor, assim mostra o profissionalismo de todo mundo. Eu acho interessante, sim, depois tem que que tem ter, fluxo, tem que ter. acho bem legal. O difícil que eu comentei antes, o contrato tem que existir independente do fornecedor que for. O problema é se o cara é muito pequeno, ele não e dá alguma coisa que ele não previu e deu errado, ele não tem condições de bancar a solução. Essa é a dificuldade entre uma empresa que tem um caixa e que tem poder aquisitivo de bancar a solução e do Zezinho, é um termo tão pejorativo eu que usei, mas é feio, mas enfim, ou do cara menor que, enfim, ele trabalha por si e se dá um problema ele não mas tem isso é onde tirar o questão dinheiro. também de caráter, porque se o cara que não quer honrar, lógico. o cara não vai honrar e tem que ser justo pra todo mundo. Eu Às acho vezes nem que sendo muito empresa. arquiteto esfola o fornecedor Uhum. pra capricho do cliente. Então, nem 8 nem 80. É verdade. Né? Esfola o fornecedor. E lembrando que o mundo gira é uma relação ganha-ganha, tá? Não é vem a mim, fornecedor, tá? Não é isso porque não. O mundo dá voltas e o negócio se espalha. A gente teve a live de negociação com o Rony Bloom aqui, que falou da fama do mau negociador que fica no mercado. Então, não adianta esfolar o fornecedor e... Foi legal aquela, né? Eu queria ter outra, aprendi bastante coisa. Tem uma pergunta da Andressa, de Freitas Machado, bem interessante, Andressa. Isso é uma coisa que se tu não tá conseguindo fazer, tentar melhorar. Como vocês explicam as etapas de projeto para os clientes? Muitas vezes eles nos atropelam e isso compromete o andamento do projeto, da obra no futuro. Compromete completamente. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, inclusive no meu workshop. Se você não gerenciar o cliente, ele vai te gerenciar. E aí, deu. Porque quem é o arquiteto, quem entende alguma coisa ali é você. Vai dar ruim o tempo inteiro. Não existe isso de cliente gerenciar o processo. Mas aí vem da falta de... A Luana matou a charada super bem. Do processo não tá... Muitas vezes o profissional sabe como ele trabalha. Ele vai trabalhando, ele vai fazendo. Isso aqui é o início do caos, tá, gente? Isso aqui é muito sério. E não é nem só a etapa de projeto. Projeto é um pedaço, é a etapa de processo mesmo, né? Desde o dia da contratação até o dia que vai entregar tudo pronto. E isso a gente, no dia que ele nos conhece, ele fica sabendo do processo. Depois que ele fecha, tem um contrato onde está descrito o processo com os prazos.
a gente reforça ao longo do processo que as coisas não se atropelam. Isso é importante. Um não tá aprovado, o outro não acontece. Eles vão vir, mas preciso, tô com pressa, não sei o que. Todos os clientes que vêm com isso, ali na frente é ele que causa o atraso. Então, se tu bater perna, se tiver firmeza na tua posição, que o teu prazo é esse, tu vai levar até o fim, ele acaba aceitando, ele se adapta. Existe uma negociação no início, é claro que se tu aceitar. De resto, existe a segurança do projeto. Esse é o melhor argumento. Eu não vou liberar a civil agora, porque no detalhamento eu faço alguns ajustes. Então, assim, se você liberar, você vai pagar lá na frente. Eu acho que o segredo de tudo é desde o primeiro dia que eles te conhecem. Organização. Demonstrar que tu tá muito seguro de que aquilo ali é o que faz o projeto ser um sucesso no final. Se ele tiver a segurança e comprar a ideia contigo, ele não vai querer atropelar, porque ele vai saber que vai ser... E tem argumentos. Tudo tem que argumentos. tudo que é atropelado vai gerar um executivo mal feito, o que não vai dar tempo de fazer um orçamento e ele ter segurança quanto que ele vai gastar, o que vai fazer ele gastar mais, daí quanto diz que ele vai gastar mais, deu. Daí ele diz, então eu posso esperar, né? Porque ninguém quer botar R$1 a mais no bolso. E também tem muito de, um cliente que, sei lá, quer se mudar muito em seguida, ter algum problema. Eu acho que é combinado lá no início. Combinado não se sai esse caro. prazo, Combinado se não essa sai etapa, caro. Atender. Essa Isso. etapa eu posso conseguir um prazo menor pra ti, tá? Neste momento posso. Então é combinado lá no primeiro momento, não depois no meio do caminho, né? Gente, tem uma pergunta ótima aqui. Gente, olha, eu vou fazer uma live depois só pra responder algumas perguntas, tá? Eu sei que vocês querem saber delas, mas eu vou responder várias perguntas que não vai dar, tanto que estão rolando no Face quanto estão rolando no Insta. Eu vou responder pra vocês, se as gurias quiserem responder do ponto de vista como elas trabalham também. Como dar o limite para o cliente? Porque às vezes sinto que acabamos fazendo coisas que não deveriam estar. Um projeto simples vai se tornando longo. A Ana Carolina Santos. Ana Carolina, você precisa ter regra, você precisa ter um escopo, você precisa ter um contrato, você está assinando que é um projeto de 100 metros quadrados, investimento de 200 mil. Se no final, tu já está quase finalizando o projeto antes de começar a obra, tem um aporte de 150, tu concorda que tu vai trabalhar mais, vão ter mais plantas, vai ter mais trabalho. Aquele valor que tu fechou, vamos supor, que tu fechou que ia ficar por 20 mil 3 meses na obra. Vão ser 6 meses, afinal o projeto aumentou. Vai ter mais dinheiro no projeto. Esse é só um exemplo. Quando você está fazendo arquitetônico, às vezes, tu tem um estudo de 150 metros, daqui a pouco 150 fica 250. Adicional de projeto, gente, o tempo de vocês é dinheiro. E isso é muito legal. Quando eu chego na consultoria e eu consigo hackear esse processo com os clientes, aquela história do eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, mas aqui eu não posso dizer, aqui os clientes muda, porque eu consigo provar, mostrar para o arquiteto que ele está pagando para trabalhar. E aí a gente muda as atitudes, e aí eu já tive cases, por exemplo, depois da consultoria as gurias começaram a cobrar diferente as obras e deu certo. Totalmente. Né? Fizemos a consultoria, identificamos que projeto ok, mas que obra elas estavam ali meio que talvez até empatando. Mudamos os honorários e deu certo. Tenho clientes da Serra Gaúcha, que é um ambiente que falo que é difícil, porque a Serra, colônia alemã, colônia italiana, que é difícil a negociação de preços. Fizemos o trabalho de consultoria, elas começaram a cobrar o dobro. Então, assim, é possível. Só que o que deu para elas ver a realidade, deu argumento, né? Porque tu consegue defender melhor a tua proposta com propriedade. Então, eu acho que conhecer o seu negócio é a chave, a base de tudo, né? E os clientes valorizam, quando eles veem que tu valoriza o teu trabalho, ele automaticamente valoriza. Todo mundo que já teve alguma experiência, que recebeu uma oferta de serviço gratuita, a gente não dá bola, a gente deixa pra depois, ou então a gente não faz, não dá, tem que ser cobrado. No escritório, os nossos escopos de projeto, por via de regra, são inteiros. A gente sempre é contratado para fazer, às vezes, ambientes ou um living com cozinha, ou normalmente o apartamento inteiro e o escopo todo. A gente não tem tanto essa diferença de escopo, que algumas vezes a gente já conversou com a Renata, que não quer dizer que a gente não vai trabalhar no futuro.
o escopo normalmente é completo. Mas a gente tem cláusulas de ajuste de projeto que a gente agregou depois da gestão que a gente fez com a Renata, em que a gente deixava o cliente mexendo no projeto infinitamente, e a gente via que isso era muito mais um desleixo do cliente de não sentar e pensar no projeto para enxugar o nosso tempo. Cada vez que tu senta para trocar alguma coisa, minimamente, é um momento do dia que tu para emergir naquele projeto. Imagina se tem que fazer isso 20 vezes e se o cliente só tivesse sentado um dia, pensado naquelas 20 coisas, tu faria. Então, muito importante. A gente reduziu para 2 alterações, o que funciona perfeitamente bem. E o que a gente comentou antes, que a gente separa projeto de acompanhamento. E acompanhamento, a gente já teve diversos formatos de cobrar, já fez valores fechados, e hoje a gente chegou num ponto que é valor por mês de acompanhamento e nunca é valor fechado. É por mês. A gente tem a responsabilidade de fazer uma obra fluida e que não vai parar e que não vai ter gente tentando postergar para a gente ganhar mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente nota que a maioria das vezes é o cliente que faz a cobra andar mais devagar. E isso a gente acabava trabalhando 6 meses numa obra que poderia ter sido 3 e recebe só por 3. Exatamente. Então, assim, se a gente tem a segurança que a gente vai fazer um trabalho bem feito, e eu e a Carla, a gente realmente acompanha, a gente vende isso, mas a gente acompanha a obra de verdade. Quem nos acompanha em redes sociais vê que a gente está presente na obra. O cliente não vai ter nunca margem para dizer que não está valendo o serviço que a gente está cobrando, porque ele vê que a gente está lá. Se demora porque ele se atrapalhou em comprar um produto, ou ele não ia fazer o quarto lá no meio do caminho e ele resolveu fazer, aí ele vai pagar por isso. Claro. O que é justo, né? Muito justo. E a questão do acompanhamento, claro, o cliente vai comprar a ideia antes de ter experiência. Mas muitos dos nossos clientes vêm de indicação. E quem teve experiência com a gente de acompanhamento de obra, com certeza indica e diz, olha, realmente elas não deixam respingar, ou deixam respingar o mínimo possível para o cliente. Então, a gente tem muita segurança. Eu só quero te perguntar sobre isso. Eu só quero saber quanto tempo a gente tem ainda. Uns 15 minutos. 15 minutos. Gente, passa rápido. Passa muito rápido. Eu achei uma coisa incrível. Eu tava conversando com as gurias agora de manhã, quando eu cheguei. E uma coisa que é fundamental, é mágico, que eu ouvi da Carla. Quando ela vai na obra, tudo bem, depois ela até faz uma foto no final, né? Mas ela larga o celular. E ela diz que cada obra que ela vai, cada dia de acompanhamento de obra, ela entra naquilo. Sim. Eu já tive muito problema de obra porque as pessoas não pensam dessa forma, né? Ali você tem que estar com o olho assim em tudo. Não, porque os fornecedores às vezes não estão cuidando que eles deveriam cuidar, né? Sim, a obra é o tempo inteiro evitar que aconteça o erro, né? Se acontece, a gente vai consertar, mas é evitar que aconteça. Então, normalmente quando a Luana comentou que a gente não faz os projetos juntas, quando quem começou o projeto leva ele até o final e faz a obra, o acompanhamento e encerra com o cliente. Então, normalmente quem começa acompanhando sabe muito daquele projeto e acompanhou, foi quem executou, quem domina mais aquele projeto. Quando eu chego para visitar a obra, eu largo o celular, tento não responder mensagem de outras obras e tal, realmente largo. E tento, assim, olhar com olhos, assim... É uma imersão, né? Meu Deus, tu tenta prever tudo que tu puder ali. Aqui o acabamento tá bom e tal, verifica se tá tudo andando bem, mas tenta prever o que tá por vir. Isso é muito importante. E organizar qual é o próximo fornecedor que tem que entrar também, pra não ter ali um tempo que não precisa ter de delay ali na obra. Enfim, organizar tudo. Aí depois que a gente viu tudo, a gente começa a fazer as stories. Pra mostrar a gente faz, salva e posta só no escritório. Exato. Porque todo mundo acha que é fácil, né? Mas demanda tempo projetar, acompanhar a obra e ainda cuidar de redes sociais. Tem que ter dedicação, não? Tem gente que pergunta se alguém que faz os stories pra gente, já teve bastante isso, mesmo na época que a gente fazia as novelinhas, somos nós mesmas que fazíamos e fazemos hoje. Então tudo isso demanda tempo, só que tem que ter a hora pra cada coisa no dia, né? Pra gente conseguir se dedicar bem. Sim. Tem uma pergunta, diário de obra, acho bem legal. No caso, como as gurias estão bem presentes, estão com uma boa relação, estão bem... Aqui tem uma pergunta perigosa.
Não, a Elisângela tá falando assim, vocês têm modelos de contrato, Elisângela, isso não se faz. Até pode ter uma base, porque contrato de prestação de serviço tem cláusulas, mas assim, olha, quanto mais no detalhe, que nem as gurias estão customizando, eu sei porque eu já vivi isso, eu já fiz isso, tá? Faça com bom advogado, não... Tu nunca sabe se de quem tu tá pegando é uma fonte confiável. Eu vou te dizer que eu acho que 90% do mercado não tem contrato. Então, assim, não faz isso. Às vezes tu vai pegar de uma colega na boa vontade. E, assim, coisas ruins acontecem. Eu já ouvi histórias de clientes que foram desaforadas na obra. Desaforadas, do cliente mandar... Que é a melhor coisa de tu ter um contrato onde também tá prevista a rescisão? Tu dizer, tô indo embora. Entendeu? Então, assim... Tem muitas situações que eu acho que dá pra ser minimizada e a história do contrato não é tão cara assim, tá? Não, o contrato é personalizado como um projeto né? O nosso é totalmente personalizado pros nossos processos. Eu também acho. Porque tu tem, no momento que tu escreve o teu jeito de fazer, se tu customizar ele no contrato, fica com mais regras. Quantas reuniões tem, quantas revisões tem, dos prazos. Já viu um contrato como ele é dos prazos? Da entrega, dos honorários, do fluxo de pagamento. Das responsabilidades de cada Das responsabilidades. Nem todo mundo vende igual, né? Deixa eu ver se tem... Vocês queriam falar mais alguma coisa, gurias, pra gente já se preparar pra encerrar? Eu tô tentando acompanhar as perguntas, mas vieram muitas. Eu acho que demais. Eu acho que depois a gente vai ter pode... que fazer mais uma hora de... Depois a gente pode fazer um stories lá respondendo as perguntas de todo mundo. Daí a Rê transmite também, a gente vê como fazer. Sim. E depois também o que foi dito vai ficar salvo, né, Rê? Vai ficar. Eu também vou procurar responder algumas coisas aqui que estão... Algumas perguntas que vieram. Também passo isso depois. E muito provável que a gente vai conseguir pegar esse material. Então, se vocês quiserem avisar os colegas, amigos que não conseguiram acompanhar... No meu YouTube, que o link tá na minha bio do Instagram. Eu publiquei nas minhas redes o link do YouTube. As gurias devem hospedar também no YouTube delas, esse mesmo material. E vai ficar no meu Facebook, Consultoria para Arquitetos. Pode acessar lá no Face, que vai ficar lá para sempre, né? Então já pode acessar hoje à tarde esse material. Porque você sabe que no Instagram só vai ficar até hoje à noite, mais ou menos. Sim. Depois evapora. E aí a gente horas, tá... Né? Não. Às vezes um pouco antes, eu percebo, mas são quase 24 horas. Bom, alguma última pergunta aqui? Deixa eu ver se a gente tem. 1000 dispositivos. Forma de apresentação para os clientes. A gente não renderiza, a gente projeta no Sketch e apresenta no Sketch de uma forma bem dinâmica. A gente acredita que render pode funcionar, mas não é o nosso formato. A gente prefere poder andar pelo ambiente, porque o Sketch, quando tu vai fazendo as cenas, ele forma uma espécie de videozinho. Então a gente vai percorrendo o projeto e como o nosso 3D ele é muito rico de detalhes, muito, tá? A gente não tem um plano de massa e depois vai chegando na minúcia. Não, no dia da apresentação, o cliente já vê tudo que a gente propôs de layout, de revestimentos, de acabamentos e de objeto. É muito rico. A gente quer que ele entenda o projeto já no 3D, como é que vai ser quando for executado. Então a gente vai percorrendo desde imagens mais ampliadas até o detalhe para ele conseguir ter esse sentimento de como vai ficar quando estiver pronto. E para isso a ferramenta do Sketch é mais funcional para nós. Que legal. E depois, para fazer as alterações, sim, aí a gente, depois que a gente apresenta, ele recebe as imagens em casa. E as alterações a gente vai conseguindo fazer só por e-mail, porque normalmente é pontual. Isso porque a gente se embasa muito bem na reunião do laboratório de ideias lá no briefing, e é por isso que a gente tem segurança dessa apresentação mais detalhada. Briefing é tudo. É tudo. Mas são processos, né? Essa é a forma que a Arquitetando Ideias descobriu que funcionava lá dentro. Pra nós. Mas deixa eu te falar, o briefing é pra todo mundo. Porque briefing é documento também. Mas eu digo essa forma de apresentação, tem gente que apresenta o render e funciona muito bem. Funciona. Faz primeiro em planta baixa e depois desenvolve, mas pra gente, a gente acredita que funciona. Mas uma coisa que eu acho que é legal de comentar, que quando a gente vai fazer o 3D, a gente não viaja no projeto, assim, a gente se ocupa em colocar coisas que realmente existem.
coloca um revestimento que a gente já sabe qual é, onde encontra, Ai, amei. coloca uma cadeira Isso é que a Até gente os sabe. quadros. Isso direciona, exato, a gente Gente, não bota nada aqui, ou é que, muito achou um bloquinho importante. bonitinho. A gente no já pagou SketchUp. por isso, Já, né? não, a gente já fez isso. Guria, vocês acreditam que tem gente que faz isso? Depois E que não sabe nem acaba o preço não das funciona. coisas que tá sugerindo ali. Aquilo ali é um documento. Se tu não tem o contrato, Não, o que nos aquilo acontece... ali é um documento. Nos acontece direto da gente muito colocar alguma coisa no 3D, só decorativo, sei lá, é um livrinho Sim. lá, e o cliente Se quer, apega. ele quer aquele livrinho. Já vi porque muita confusão começar por aí. Mas eu acho muito, muito melhor, funciona muito melhor se tu realmente já coloca as coisas que tu acredita que tem E que outra, estar tu na tá realidade economizando daquele projeto. tempo lá, enfim. Exato. O cliente é muito literal, né? Muito. O que ele tá vendo Ele é o que leigo, né? Ele é Tá. leigo, a gente que precisa explicar, né? Ele é um leigo, então cabe ao arquiteto tá conduzindo, direcionando, Claro, gerenciando. Porque a gente sempre, isso a gente foi aprendendo com o tempo também, o fato do cliente ser leigo, a gente tem que ter essa clareza, porque às vezes a gente apresenta o projeto de uma forma que a gente, arquiteto, entende. Isso eu acho que é uma questão de defesa, que às vezes os arquitetos podem ter dúvida e ter dificuldade de defender um projeto. O cliente, às vezes ele não entende nem o 3D. Então a gente, às vezes, coisas que a gente imagina que ele não vai conseguir captar no 3D, a gente traz imagens referenciais no dia da apresentação. Nenhuma pergunta é idiota, o cliente sempre vai ter dúvidas. Claro. Então a gente tenta tratar como se ele não entendesse nada daquele universo. A gente está ali apresentando diversas novidades para ele. Então, quanto mais transparente e esclarecedor a gente conseguir ser do início, mas principalmente no projeto, ele entender as coisas melhor, mais fácil de aprovar e segurança para nós de saber que ele está entendendo o que está Exatamente. Vai ter aprovando. uma surpresa depois na edição, né? Última pergunta. Que recado vocês dariam pro pessoal que está começando a parte de marketing, que está começando os escritórios? O que vocês deixariam, assim, de recomendação? Eu acho que o que a gente falou ali no início, a Carla talvez tenha outras coisas para complementar, mas eu acho que essa questão da profissionalização que a gente encara dentro do escritório para nós, a gente encara para contratar outros profissionais. A gente nunca fez coisa feita em casa. Gambiarra! Não tem gambiarra. A gente Gambiarra contrata, não. jamais. Gambiarra A gente contrata profissionais para fazer. Assim, eu não sei fazer nem a minha unha, eu vou na manicure. Sim. O que eu não sei fazer bem feito, eu vou procurar quem Tem sabe fazer. muito amadorismo na nossa área. Exato. E aí, tem, muito claro, nesse se tu sentido. planta as coisas de forma amadora, tu vai ter resultado amador. O nosso resultado vem de a gente acreditar em bons profissionais, que nos agreguem valor pra gente conseguir mostrar um bom Sim. produto, né? Sim. Eu acho que é fundamental tu saber pra quem tu tá falando. Se tu sabe quem é o teu público-alvo, tu sempre vai conseguir te direcionar, seja na linguagem, seja no tipo de projeto, tu vai saber pra quem tu tá... Tu sabe que eu sou bastante conhecida na área de marketing, né? E o meu workshop, o único que eu tenho hoje no mercado, eu tô escrevendo novos agora. Chama Além da Arquitetura, que é justamente todo esse universo que desenhar é uma das tuas tarefas. Tu tem que cuidar do comercial, tu tem que cuidar do marketing, tu tem que falar tocar o teu financeiro, tu tem que falar com o fornecedor, tu tem que ter contrato. Então, o workshop antes disso, porque como eu vou trabalhar o marketing se eu não sei pra quem? Se eu não sei onde eu estou, onde eu quero chegar? Vocês já sabiam onde queriam chegar? Tem muita gente que ainda não sabe. Isso é um problema, isso é um defeito? Não, é normal. Mas Não, tu precisa evoluir, né? Sim. E essa evolução não para. constante. Esse ano, a gente já tem 8 anos de mercado. Esse ano que a gente tomou a decisão que o nosso foco é interiores residencial. Esse ano. Até então, a gente vinha abrindo e fazendo algum certo esforço de marketing para atrair institucional ou comercial que estivesse dentro da nossa linguagem de projeto. A linguagem a gente nunca abriu mão, tá? Mas a parte de segmento a gente abria mais. Hoje a gente decidiu não, e tu vê, 8 anos, a gente tá sempre 8 amadurecendo anos. isso. Mas eu acho que foi no momento seguro, não dá pra te fazer antes. Não, tem momento pra tudo, Se né? fechar é muito perigoso, tá? Porque você precisa sobreviver, né? Gente, tem a nossa ferramenta aqui, tem 1 minuto de vídeo pelo Face. Então, eu gostaria de agradecer, gurias, né, também. Obrigada. Acho que foi bem legal essa experiência. Agradecemos a todos que colocaram o nome. A gente vai continuar se comunicando por lá, mandando o link para vocês.
E obrigada por terem se dedicado aqui. Se puder encaminhar para as outras pessoas, compartilhar essas informações, agradecemos e acompanha as novidades aí nas redes, né? Sim. Obrigada, Então gente. tá. Adorou Obrigada. o convite. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Nem vi quando